Hello there, and welcome back to One More Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. And in today's class, we're going to talk about this sentence. In 3 words, I can sum up everything I've learned about life. It goes on. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que em apenas 3 palavras eu posso resumir tudo que eu aprendi sobre a vida. Que quer dizer que ela vai passar, ou tudo vai passar. Tudo passa, como dizia o filósofo Pantahei, né? Tudo passa. Você precisa entender que não importa se você está vivendo um momento bom hoje, vai passar. Mas se você está vivendo um momento ruim hoje, também vai passar. Acredite, você já venceu coisas no passado e vencerá essa situação igualmente. Então, vamos falar sobre a frase de hoje. Vamos dissecá-la para você aprender aqui comigo. E nós vamos começar, como sempre, do começo. Hoje é a nossa 16ª aula da nossa série Dissecando Frases em Inglês, e eu espero que através dessa frase você consiga aprender inglês de verdade e já sair daqui com um conhecimento profundo, rico e prático para você colocar na sua vida hoje mesmo, tá bom? E vamos começar aqui com o início da frase, onde nós temos in 3 words. Primeiramente, nós temos a pronúncia da palavra three. Inclusive, mencionado na nossa última aula, 15ª aula, eu falei sobre a pronúncia do TH. E falei sobre a pronúncia do TH de forma vozeada. Aqui, hoje, em especial, nós temos o three, que utiliza a pronúncia do TH de forma não vozeada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, igualmente, assim como você fez na aula passada com o TH vozeado, você vai colocar a língua entre os dentes. Ó. A diferença é que na aula passada você viu eu fazendo assim, ó, né? Com esse z. E agora você vai me ver fazendo assim, ó. Ok? Essa é a diferença. Agora é não vozeado. Então nós dizemos three. Three. Não é tree de árvore, não é free de livre. Essas são palavras diferentes. Se você trocar esse TH por um F, por um S, por um T, você vai falar outra coisa. E aí, você pode dizer para mim assim, pô, Marcelo, mas é muito difícil. Mas só no início. Conforme você vai praticando isso, você vai melhorando e já você será capaz de falar essa pronúncia muito facilmente. E nem vai lembrar da dificuldade que você viveu. Geralmente é assim que acontece. Mas você precisa de treinar. E a minha recomendação na aula passada foi que você treinasse de frente para o espelho. Agora eu repito isso para você. Vai para frente do espelho, continue treinando, fala a palavra three, como eu fiz. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu ficava treinando essa palavra, porque os meus amigos na escola, eu me lembro bem, eles ficavam tirando sarro com a minha cara, né? Eles falavam, Marcelo, say tree, né? De árvore. Aí eu repetia, tree. Aí eles falavam, very good, very nice. Agora, fala three, né? Say three, número 3. Aí eu falava, tree. Eles, davam risada da minha cara, porque é como se eu estivesse dizendo árvore 2 vezes. Então é importante que você treine isso. Esse é um som que nós não temos em português. Então você precisa treiná-lo em inglês, tá? E aí eu trouxe os números do número 1 até o número 6 para você aprender aqui um pouquinho mais sobre pronúncia, ok? Nós temos o número 1, ok? Possivelmente você já sabe a pronúncia desse número. Depois o número 2 e então o número 3, que nós falamos aqui agora há pouco. Em seguida, 4, 5 e a pronúncia do número 6. Por que isso? Por que essa tensão especial com o número 6? Porque geralmente as pessoas pronunciam seguindo o padrão linguístico do português, onde S e X pode ser pronunciado como si, six. Mas só que em inglês é importante que você pronuncie com o padrão linguístico do inglês, ou seja, o I com som de E, C, six, não six. Olha a diferença. Six, está errado. A pronúncia é C, six, six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Six. Não é sex. Sex é outra coisa. É six. C, O, C. Beleza? Então, é treino. Vamos lá? Vamos tentar repetir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí.
É treino. Como tudo na vida, é treino. Se você treinar, você melhorará. Agora nós temos a palavra word, que quer dizer palavra. E aqui, na nossa frase, é in 3 words, ou em 3 palavras. No singular, word, word. E possivelmente você tem esse aplicativo no seu computador, né? Para esse software, para utilizar aí, para escrever, digitar textos. A pronúncia disso é word, word. Eu sei, talvez você tenha pronunciado isso de uma forma diferente a sua vida inteira morando no Brasil. Mas, eu volto a repetir, word, ok? Word. Quando você me ouvir falando, tente repetir igualmente para você treinar a sua pronúncia, ok? Word. Isso. Agora, a gente vai falar sobre a pronúncia de uma palavra que pega muita gente. Eu já vi brasileiros morando nos Estados Unidos com mais de 10 anos de Estados Unidos, que inclusive falavam inglês fluente e não conseguindo pronunciar essa palavra que a gente vai falar agora, que é a palavra mundo em inglês. Olha como é que essa palavra possui uma pronúncia diferente, ó. World, world, ok? E como é que se faz isso? Como é que fala a palavra mundo? Porque muitas vezes as pessoas estão falando mundo, mas pronunciando palavra, né? Tentando falar world, estão pronunciando words, né? E word é palavra em inglês. Então, como é que a gente pronuncia world? Bom, eu tenho um jeito, uma forma, que eu acredito seja mais simples, mais simplificada de você conseguir pronunciar essa palavra. E para você fazer isso, você vai agora dividi-la em 2 partes. A primeira é were, e a seguinte é world. Ok? Então, were. Vamos lá? Você consegue repetir comigo? Ó, were. 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 Isso aí. Agora, a segunda parte dessa palavra. World. 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 Aí a gente vai juntar. World. 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 Eu sei, dá um trabalhozinho no início, né? É normal isso, porque essa palavra ela realmente é diferente. Então, tem que treinar. O bom é que você está aqui na nossa aula e você tem condições de pausar isso, de voltar, de assistir novamente, de repetir quantas vezes forem necessárias. Então, o controle está nas suas mãos. Você já tem a pronúncia certa, você já tem a quebra da palavra em 2 partes. Treine do simples para o complexo, nunca tente fazer as coisas do meio ou do fim, comece as coisas do começo. E aí, quebrando, fazendo primeiro a primeira parte, depois a segunda parte, e depois juntando ambas as partes, você certamente vai conseguir fazer isso. Mais uma vez para você, ó. Were, e em seguida, world, ok? Were, world. E aí, quando a gente junta, se eu for dar uma ênfase maior, só para questões de pronúncia, eu diria world, ó, world, viu? Agora, quando a gente fala isso mais naturalmente, fica world, world, beleza? Treine e você vai conseguir fazer isso igualmente, tá bom? Dando sequência, nós temos I can sum up. E aqui eu trouxe 2 conhecimentos para você, aliás, 3. O primeiro é o verbo can, que significa poder ou conseguir. Então, quando você usa o verbo can, obrigatoriamente você precisa utilizar outro verbo em seguida. Porque você vai dizer, eu posso alguma coisa, né? Eu posso dirigir, eu posso caminhar, eu posso jogar bola, eu posso alguma coisa. Então, não tem como falar só eu posso. Então, eu vou dizer I can e mais o verbo, tá? No nosso caso aqui, I can sum up, que quer dizer eu posso resumir. Mas o verbo mesmo vem aqui com o verbo sum, inclusive eu coloquei aqui em destaque para você. Em seguida, eu trouxe 3 outros exemplos. O primeiro, I can play soccer. Se você consegue, se você pode jogar futebol, então essa é uma frase que você pode colocar aí na sua caixinha de frases. I can play soccer, ok? E se você não consegue jogar futebol, mas você consegue jogar voleibol, por exemplo, você poderia dizer I can play volleyball. Ok? Ou então I can play basketball. Ou então I can play, sei lá, qualquer outro esporte. Tá? Ou então, às vezes, você só joga carta, né? Então, você pode dizer I can play cards. Tá? Então, existem várias... Eu posso trocar o complemento, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o verbo can mais o outro verbo que estará unificado a ele sempre depois do sujeito.
Então, I can e mais o verbo. Em seguida, I can ride a motorcycle. Se você consegue, assim como eu, pilotar uma moto, então essa frase é para você. I can ride a motorcycle. Ok? Eu posso, inclusive, substituir a palavra motorcycle pela palavra bike, porque bike em inglês pode ser usado para motorbike, ou motocicleta, ou então para bicicleta também, que é bike. Tá? Então, posso usar para ambos os casos. I can ride a motorcycle, if you want to use motorcycle. Em seguida, I can speak English. Eu posso falar inglês. I can speak English. E a minha pergunta para você é, can you speak English? Can you speak English? E se você for responder essa pergunta com can, como que você diria? Yes, I can. Você pode simplesmente parar no can como uma resposta mais curtinha, depois do yes, né? Yes, I can. Sim, eu posso, eu consigo, né? Ótimo. Muito bem, parabéns para você. E se você ainda não consegue, você diria no, I can't. E aí de forma mais contrata. Inclusive, nós já falamos sobre isso em algumas das aulas anteriores, aqui mesmo, na nossa série Dissecando Frases em Inglês. Se você não assistiu, recomendo que você assista as aulas anteriores, tá bom? Para você aprender isso. Mas se você não consegue falar inglês fluente, principalmente, saiba que existe um jeito, existe uma forma, e sim, você pode chegar lá. E tudo que você precisa é do como fazer. E esse como você aprenderá juntamente comigo, numa imersão. E você, para participar dessa imersão gratuitamente, só precisa acessar o site que está aparecendo aqui abaixo, no nosso canto inferior esquerdo, onde diz waveidiomas.com. waveidiomas.com, você vai lá, preenche o seu cadastro, e aí você coloca o seu nome, o seu melhor e-mail e o seu número de telefone com o DDD, e aguarde que eu mesmo, pessoalmente, Marcelo Dutra, entrarei em contato com você. Ou você pode diretamente mandar uma mensagem para mim, meu número de telefone, de WhatsApp pessoal está aqui na tela. Sim, você falará diretamente comigo, não com alguém da minha equipe, diretamente comigo, tá bom? E aí eu te pergunto, quantos professores de inglês você já viu na internet fazendo isso com seus alunos? Diferente, né? Mas na Wave tudo é diferente. Então, mande uma mensagem para mim, eu terei o maior prazer em ajudar. E em seguida, eu trouxe outro conhecimento, que é o conhecimento da palavra sum up, que é basicamente um phrasal verb. Nós temos aqui sum up, que também pode ser utilizado como summarize, e aí já é outro vocabulário para você, ambos significando resumir. Eu disse que tinha 3 coisas para passar nessa tela, né? E a terceira é uma falso cognata, que é a palavra resume. E às vezes as pessoas acham que resume significa resumo, mas resume significa restart, é recomeçar. Então, se você vai recomeçar alguma coisa, você pode utilizar o verbo resume, tá bom? Se você quer resumir alguma coisa, você vai usar o sum up ou então summarize. Beleza? Ficou claro aqui para você? Deu para entender? Ótimo. Então, dando sequência, nós temos a palavra everything. Também igualmente mencionada em aulas anteriores, eu já trabalhei com o some, o any, o no, o every, e aí nós temos a palavra thing, que também pode ser substituída pelo one, para falar de pessoas, ou pela palavra body, para também falar de pessoas. Mas aqui, quando eu falo everything, eu estou dizendo sobre coisas. A palavra thing é coisa. Então, quando eu falo todas as coisas, eu estou mencionando basicamente tudo que não for gente. E aí eu trouxe um exemplo aqui para você e uma recomendação igualmente. Não sei você, é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu gosto de uma música chamada Everything I Do It For You. Essa música é uma música do Bryan Adams. Recomendo que você ouça essa música, essa música várias e várias vezes para você treinar o seu inglês. Ela é uma música um pouquinho mais lenta, o que ajuda bastante, e também ela possui essa palavra everything lá, repetida várias e várias vezes. Você vai escutar essa frase, everything I do it for you. Não vou me atrever aqui a cantar para você, mas procure na internet, você vai encontrar Everything I do it for you, de Bryan Adams, tá bom? Espero que você goste. E aí nós chegamos no I've learned. E aqui o que nós temos é um present perfect, I've learned, que significa eu aprendi. E nós vamos falar um pouquinho sobre um dos casos de present perfect. Eu sei que talvez você já tenha estudado inglês antes e talvez você tenha aí um certo bloqueio, uma certa dificuldade com esse tempo verbal.
Eu não quero que você se preocupe, principalmente se você está chegando aqui e nunca estudou inglês antes, eu digo para você, não se preocupe com esses tempos verbais, gramática, essas coisas. Olha, se você não sabe, eu fui criado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente não estuda gramática nas aulas de inglês. Não estuda. Marcelo, mas aqui no Brasil a gente estuda. Verdade. A gente estuda a gramática do português nas aulas de português aqui no Brasil, porque o português é infinitamente mais complexo que o inglês. Nós vamos conjugar um verbo, olha a dificuldade que é. Nós temos várias variações, não é assim? Mas em português, em inglês, a conjugação dos verbos é muito simples, né? As estruturas de frases são sempre as mesmas, a ordem ela é fixa, é muito mais fácil, muito mais fácil. Então, não há necessidade de você estudar a gramática do inglês nas aulas de inglês nos Estados Unidos. Então, o que a gente estuda nas aulas de inglês nos Estados Unidos? E eu digo para você, como nos Estados Unidos nós não temos uma separação de aulas de literatura para aulas de inglês, a gente lê todos os livros de Shakespeare, por exemplo, nós lemos em sala de aula, tá? E talvez você já tenha visto isso em algum filme. Nós estudamos inglês para a vida, né? Inglês prático. Como que você vai montar um currículo em inglês, como que você vai passar numa entrevista de trabalho em inglês, como que você vai, que nível ou que tipo de inglês você vai usar com o presidente da República, com o diretor de uma empresa, com o amigo de sala, porque são níveis diferentes, são tipos diferentes. E isso, hoje, tudo isso eu trouxe para dentro da Wave Imersão Linguística. É algo que vai preparar você para o mundo real. Afinal de contas, se não houver praticidade, não vai fluir, né? Se a gente ficar se preparando para preencher lacuna em uma prova que só tem o objetivo de atestar que você chegou até o nível intermediário, básico ou avançado, isso não vai surtir efeito na sua vida de verdade. E aí, quando você for conversar com alguém, você trava, você não fala, talvez você, inclusive, já tenha experienciado algo do tipo, e aí você, poxa, fala, caramba, investi anos e anos e anos num curso de inglês e não consigo falar o idioma. Por quê? O tempo todo sendo treinado para preencher lacuna em uma prova, que nem é mesmo uma prova de proficiência, imagine. Então, eu separo os alunos basicamente da seguinte forma, ou você fala fluente, ou você não fala fluente. Esse negócio de básico, intermediário e avançado, são apenas nomenclaturas que fazem você permanecer nos cursos durante anos e anos e anos sem, de fato, falar o inglês. E me perdoem se você está ouvindo esse vídeo e está assistindo essa aula, né, e ouvindo isso pela primeira vez. Peço perdão, essa é a minha opinião e eu preciso ser honesto com você. Então, vamos trazer esse conhecimento do Present Perfect de forma prática, de forma funcional. Primeiramente, eu gostaria de dizer que muitas pessoas traduzem isso de forma equivocada porque traduzem palavra por palavra, tentando espelhar o idioma português no inglês, e aí não vai funcionar. Por que eu digo isso? Porque nós temos aqui o sujeito I, eu, nós temos o verbo have, só que ele é abreviado, I've, é o verbo have, esse apóstrofe VE significa have, que é o verbo ter, e em seguida nós temos o passado particípio do verbo aprender em inglês, que é learned. E aí, geralmente, as pessoas falam o seguinte, eu tenho aprendido. Só que eu tenho aprendido é muito diferente de eu aprendi. Percebe? Quando eu digo que eu tenho aprendido, significa que eu continuo aprendendo. Mas eu aprendi, ficou lá atrás. Então, é importante que você entenda que uma das variações, existem outras, mas uma das variações, talvez a mais usada e a mais simples, que também nós vamos trabalhar aqui agora, do Present Perfect, está relacionada ao tempo, Então, basicamente, significa que quando você diz I've learned, você está dizendo eu aprendi. E quando você diz I learned, sem utilizar esse have, também significa eu aprendi. E eu sei que nós não temos isso em português, porque em português, se você tem o tempo, se você não tem o tempo, não importa. Se é passado, vai ser sempre eu aprendi. Mas em inglês há uma diferença. Eu trouxe aqui 2 exemplos para ficarem mais claro, essa informação para ficar mais clara para você. Olha, a primeira é I've gone to the USA. Repare que eu coloquei o have entre parênteses, porque o apóstrofe VE simboliza have, tá bom? É a abreviação de have. Então, I've gone to the USA. Significa que eu fui para os Estados Unidos, ok? Eu fui para os Estados Unidos. Depois, I went to the USA.
I went to the USA significa eu fui para os Estados Unidos. Aqui nós temos o verbo go no passado. Passado do verbo go, que é o verbo ir, é went, fui. Ok, qual é a diferença? Se você reparar na segunda frase, nós temos um complementozinho de tempo. In 1993, em 1993, I went to the USA. Então, eu fui para lá em 1993. 1993. Entende? Quando eu tenho esse tempo específico muito claro na frase, eu sou obrigado a usar esse passado simples aí, I went. Quando eu não tenho tempo específico, até coloquei ali a palavrinha time, fiz um X, repare. Quando eu não tenho tempo específico, eu digo I have gone. Então, eu não tenho tempo, eu uso present perfect. Eu tenho tempo, eu uso simple past. E a gente faz isso, talvez porque a gente não sabe quando algo aconteceu. Talvez porque a gente não quer dizer quando algo aconteceu. A gente só quer falar o que aconteceu em si. E isso é usado em inglês, diferentemente do português, onde no português, se temos tempo ou não, não faz diferença. Em inglês, se a gente tem o tempo, a gente precisa usar o simples, passado simples, I went. E se a gente não tem o tempo, a gente é obrigado a usar o present perfect, I have gone. Beleza? Ficou claro para você? Lembre-se que tudo é uma questão de treino. Então, eu recomendo que você utilize isso para treinar o seu inglês. E a fórmula para isso é muito simples. Você vai sempre ter o have e vai sempre ter essa terceira forma do verbo, né, que a gente chama de passado particípio. Então, I've learned, I have gone, I have worked, I have played, e assim sucessivamente, tá? Forme frases, isso vai te facilitar bastante. Comece a criar essas frases. Frases que simbolizem passado de algo que você fez, no passado, por exemplo, né, de alguma ação, alguma coisa que você fez, afinal de contas você vai precisar de um verbo, mas sem um tempo definido. Beleza? Vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Dando sequência, nós temos about life, about life. E aqui eu trouxe um conhecimento que a gente já falou anteriormente, só para reforçar para você, life, plural de life, lives, ok? Lives. Então, ó, termina com o som de F, não é a letra FE, não são as letras FE, é o som que importa. Life, F. Então, a pronúncia vira lives. Como eu disse anteriormente, a mesma coisa acontece com wolf, de lobo, wolves. Como eu disse também com loaf, de pão, loaves, ok? E assim sucessivamente. Terminou com F, som, a gente tem essa forma de fazer o plural, com VES. Life vira lives. E aqui nós temos uma pergunta que é muito normal, muito comum de se ouvir nas entrevistas de trabalho em inglês. Tell me a little bit about your life. Ou então, tell me a little bit about yourself. É muito comum você ouvir essa pergunta. Ela é meio que padrão, né? Quer dizer, fale... Na verdade, ela não é uma pergunta, ela não possui uma estrutura de pergunta, mas ela dá a ideia de pergunta. Olha, me fale um pouco mais sobre você. Ou me fale um pouco mais sobre a sua vida. Né? Tell me a little bit about your life. E aí, para que você possa treinar o seu inglês, já comece a escrever isso aqui mesmo, nos comentários, tá? Eu sempre leio os comentários, eu sempre respondo os comentários, então se eu posso te ajudar de alguma forma, essa forma é através dos comentários. Já deixa aqui escrito, ó, eu sou esse, eu tenho isso, eu fiz aquilo. Deixa aqui nos comentários um pouquinho mais sobre a sua vida, de onde você é, o que você faz, enfim. Como se você talvez estivesse aí passando por uma entrevista de trabalho, tá? E você tem a oportunidade agora de treinar o seu inglês, beleza? Então deixa aqui escrito nos comentários, eu quero saber um pouquinho mais sobre você. E se precisar de algum auxílio, de alguma correção, eu vou fazê-lo ali também, tá bom? Dessa forma, eu poderia te ajudar um pouquinho mais, tá? Show de bola! E aí, para fecharmos, nós temos it goes on. It goes on significa que são as três palavras, né? As três palavras que a gente pode resumir tudo aquilo que eu, particularmente, Marcelo Dutra, aprendi sobre a vida. Quer dizer, it continues. Está até escrito aqui também. Quer dizer que vai passar, vai continuar. A vida o fluxo continua.
né? E as coisas passam, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, eles passam. A gente precisa tentar fazer da nossa vida o máximo possível para viver mais momentos bons do que ruins, mas não se engane, os momentos ruins nos ensinam muito mais do que os bons, né? A gente aprende muito mais através dos momentos de dor e sofrimento, porque, querendo ou não, eles geram muito mais impacto emocional e a gente pode tirar muito mais proveito deles. Geralmente é o que acontece. Então, olhe para trás, para tudo aquilo que você viveu, para todas as experiências que você passou e aquelas dificuldades que você experienciou e conseguiu vencê-las, para reunir forças para poder vencer também esse momento presente, caso você esteja vivendo um momento de dor e sofrimento agora. Sabendo, na certeza absoluta de que vai passar. Não importa quão difícil vai passar. Ah, Marcelo, mas eu estava caminhando na rua, veio um carro e arrancou um braço e uma perna. Vai passar. Como assim? Vou voltar com o braço, com a perna? Não. Com o tempo você se acostuma, com o tempo o seu cérebro passa a te auxiliar nesse processo, você tem uma adaptação, porque o ser humano tem esse poder de adaptação incrível. Então eu digo para você, vai passar. Foque no que está acontecendo agora, no intuito de aprender com isso, mas mantenha a sua visão no futuro, no intuito de reunir forças para compreender que vai passar e no futuro tudo é possível. Tudo é possível. Eu costumo dizer que the best is yet to come, ou seja, o melhor ainda está por vir. E é assim a vida. O melhor sempre estará por vir. Ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. A nossa frase foi: In 3 words, I can sum up everything I've learned about life. It goes on. Novamente eu digo, se você gostou, deixa aqui o seu joinha, por favor, e o seu comentário para eu saber se te ajudei de alguma forma. Meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer enorme ter você aqui comigo em mais uma aula da nossa série Dissecando Frases em Inglês. Nos vemos novamente em uma próxima aula. Take care and see you later.